Vamos lá para a leitura bíblica diária do dia 5/6. Dia 5/6, Romanos, capítulo 11, do versículo 1 ao 24. Então, vamos lá. Romanos, capítulo 11, do 1 ao 24. Diz assim: o futuro de Israel. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os seus altares. E só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça, pois que o que Israel buscava, não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Então, essa aqui é aquela parte, né, que outro dia a gente comentou, que tem gente que não vai acordar, tá? E é vontade de Deus, então não adianta a gente ficar se doendo, se matando por pessoas que Deus não pediu pra gente perder o tempo. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios que, enquanto for Porque convosco falo, gentios que, enquanto for apóstolos dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas também, a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambuzeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, e, se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados.
porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambuzeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, abre parênteses, para que não presumais de vós mesmos, fecha parênteses, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Ai, já passei, era até o 24, mas tá bom. Amanhã a gente lê de novo. 1 Samuel, capítulo 20 agora. A entrevista de Davi com Jonatas. Então fugiu Davi de Naiote em Ramá e veio e disse perante Jonatas: Que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? E ele lhe disse: Tal não seja, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma grande nem pequena, sem primeiro me dar parte. Porque, pois, meu pai me encobriria este negócio? Não é assim. Então Davi tornou a jurar e disse: Muito bem sabe teu pai que achei graça em teus olhos. Pelo que disse: Não saiba isto Jonatas, para que se não magoe. E na verdade, vive o Senhor e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi: O que disser a tua alma, eu te farei. Disse Davi a Jonatas: Eis que amanhã é lua nova, em que costumo assentar-me com o rei para comer. Deixa-me tu ir, porém, e esconder-me-ei no campo até a terceira tarde. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser assim: Está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que está inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia com o teu servo, porque fizeste o teu servo entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai? Então disse Jonatas: Longe de ti tal coisa, porém, se de alguma maneira soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te descobriria eu? E disse Davi a Jonatas: Quem tal me fará saber se por acaso teu pai te responder asperamente? Jonatas faz um pacto com Davi. Então disse Jonatas a Davi: Vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: O Senhor Deus de Israel, sondando eu a meu pai amanhã, a estas horas, ou depois de amanhã, e eis que houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti e não o fizer saber. Acho que eu pulei alguma coisa, peraí. O Senhor Deus de Israel, sondando eu a meu pai amanhã a estas horas, ou depois de amanhã, e eis que houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti e não tu fizer saber. O Senhor faça assim com Jonatas outro tanto. Mas se aprouver a meu pai fazer-te mal, também tu farei saber e te deixarei partir e irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se então ainda viver, e se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo de beneficência do Senhor, para que não morra?
não, nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: O Senhor requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. E disse-lhe Jonatas: Amanhã é a lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. E assentando-te tu 3 dias, desce apressadamente e vai àquele lugar onde te escondeste no dia do negócio, e fica junto à pedra de Ezel. E eu atirarei 3 flechas para aquela banda, como se atirara no alvo. Eis que mandarei o moço dizendo: Anda, busca as flechas. Se eu expressamente disser ao moço: Olha que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo e vem, porque há paz para ti, e não há nada, vive o Senhor. Porém, se disser ao moço assim: Olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixa ir. E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a lua nova, sentou-se o rei para comer pão. E assentando-se o rei no seu assento, como as outras vezes, no lugar junto à parede, Jonatas se levantou e assentou-se Abner ao lado de Saul, e o lugar de Davi apareceu vazio. Porém, naquele dia não disse Saul nada, porque dizia: aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo. Certamente não está limpo. Sucedeu também ao outro dia, o segundo da lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: Por que não veio o filho de Jessé nem ontem nem hoje a comer pão? E respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém, dizendo: Peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade, e meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois, agora tem achado graça em teus olhos, peço-te que me deixes partir para que veja meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse: Filho da perversa em rebeldia. Não sei eu que tens elegido o filho de Jessé para vergonha tua e para vergonha da nudez da sua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem o teu reino, pelo que envia e trazemo nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul seu pai e lhe disse: Por que há ele de morrer? Que tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, pois seu pai o tinha maltratado. E aconteceu pela manhã que Jonatas saiu ao campo ao tempo que tinha ajustado com Davi e um moço pequeno com ele. Então disse ao seu moço: Corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha que fez passar além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha atirado, gritou Jonatas atrás do moço e disse: Não está porventura a flecha mais para lá de ti? E tornou Jonatas a gritar atrás do moço: Apressa-te, avia-te, não te demores. E o moço de Jonatas apanhou as flechas
e veio a seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma, só Jonatas e Davi sabiam deste negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse: Anda e leva-as à cidade. Indo-se o moço, levantou-se Davi da banda do sul e lançou-se sobre seu rosto em terra e inclinou-se 3 vezes. E beijaram-se um ao outro e choraram juntos, até que Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: Vai-te em paz. O que nós temos jurado, ambos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha semente e a tua semente, seja perpetuamente. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Então, essa é a leitura de 1 Samuel. E agora é Salmos 65. Davi louva a Deus e dá-lhe graças pelas bênçãos recebidas. Salmo e cântico de Davi para o cantor mor. A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. O que pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. E os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio d'água, tu lhe dás o trigo, quando assim a tens preparada. Enches d'água os seus sulcos, regulando a sua altura. Amolecê-la com a muita chuva. Abençoas as suas novidades. Coroas o ano da tua bondade. E as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto e os outeiros cingem-se de alegria. Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de trigo. Por isso eles se regozijam e cantam. Então, essa é a leitura do dia 5/6. Dia 5/6, Romanos 11, capítulo 11, do versículo 1 ao 24, 1 Samuel, capítulo 20 e Salmos 65. Deus abençoe cada um de nós. Amém.